E eu queria te convidar nessa noite a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 15. Vamos estar falando do versículo 12 ao versículo 17. João 15, versículos 12 a 17. Todos acharam? Diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Eu já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Vamos fazer mais uma oração? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai querido, Pai bendito, Tu conheces o meu coração, Tu conheces a minha vida, Senhor. Tu sabes o temor que cobre o meu coração de trazer a Tua palavra, Pai. Ó Deus, vindo do Teu trono, vindo do Teu coração, eu te peço, Senhor, assim como Tu falara, Pai, comigo, na preparação desse sermão, continua falando, a começar por mim, Senhor, ó Pai, quebra corações, ó Deus. Fala conosco, ó Pai, nessa noite, e que possamos sair daqui, ó Deus, transformados. O Senhor já tem falado através dos louvores, ó Deus, aqui entoados, e eu te peço também, Senhor, como servo que sou, fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Prometo a minha esposa não ficar me mexendo muito aqui no culto. Ela está rindo, porque ela fala que eu deixo ela tonta. Eu vou para lá, venho para cá, para eu deixar ela meio tonta. Então prometo não me mexer muito. Irmãos, no capítulo de número 13, no bloco do capítulo de número 13 ao capítulo de número 17, João ele começa agora uma sessão completamente especial, uma nova sessão. Agora Jesus se volta integralmente para os seus discípulos. Jesus agora muda o seu foco e volta agora a sua direção para os seus discípulos e em especial para os seus apóstolos. O fundamento da nova igreja que iria começar ali. Jesus sai do local da ceia e agora a caminho dali do Jardim das Oliveiras, esse caminho que é feito do local onde foi a ceia até o Jardim das Oliveiras não foi feito, irmãos, em silêncio. Jesus, ele estava preocupado com os seus discípulos. Ele estava preocupado de como ele iria falar para os seus discípulos a respeito do serviço que agora eles iriam assumir. Assim, ele volta a sua atenção para os apóstolos pelo fato de que antes que ele fosse preso, julgado e crucificado, aquele momento seria a última oportunidade que Jesus teria para aconselhá-los, para que eles não viessem a imitar o caminho de Judas. Mas a permanência ali que os discípulos tinham com Jesus, aquela aproximação deles, Jesus agora chama aqueles 12 que permanecessem, chama e os aconselha que eles permanecessem na fé, ou seja, no amor de Deus, e que para que se manifestassem em suas vidas não as obras do diabo, mas que fossem manifestas nas suas vidas agora a obra do Espírito Santo de Deus. Jesus então começa agora uma parábola, e ele vem falando a respeito da vide,
ele vem contando agora a respeito da vide, da videira. Ele vem falando de uma planta muito comum na Palestina naqueles tempos. Prontamente sugeriu agora a produção de frutos. E aqueles homens ali, irmãos, eles tinham a noção do que era uma vide e de que Jesus estava falando. Por isso que no começo do capítulo 15, Jesus inicia o seu capítulo falando: eu sou a videira. Além do mais, irmãos, para nós parece uma ilustração estranha, mas como eu já disse, aqueles homens tinham a certeza e a convicção do que Jesus estava falando a respeito dos frutos daquela videira, de frutos, não frutos colhidos comuns, mas de frutos espirituais. Jesus estava ali dizendo a respeito dos frutos espirituais que aqueles discípulos iriam então, a partir daquele momento, produzir. O fato de que algumas vezes as videiras elas falhavam em produzir os frutos, também era conhecido daqueles homens. Isaías, no capítulo 5, no versículo 4, ele diz assim: que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como, esperando que ela desse uvas boas, veio a produzir uvas más, uvas amargas. Seu significado central, ou a ênfase daquela passagem que Jesus estava falando ali, ela deve ser colocada no lugar certo. Ou seja, embora Jesus falasse de diversas coisas ao mesmo tempo, como agricultor, videira verdadeira, dar frutos, ramos, tirar, queimar, produzir ou não, etc., não obstante, tinha uma lição principal. E assim como os ramos que dão frutos somente quando permanecem na videira, também os crentes só produzem frutos, irmãos, ligados em Cristo Jesus. Se você permanecer em Cristo Jesus. Permaneçam em mim, diz o Senhor. Jesus agora, ele avança no capítulo 15, versículo 1 até o 11, e começa agora a falar: amem uns aos outros, somente quando permanecemos em Cristo, e as suas palavras permanecem em nós, e o seu amor é que nós somos capazes de continuar amando uns aos outros. Somente quando nós estamos em Cristo, somente quando nós estamos na palavra do Senhor, somente quando nós estamos no seu amor, é que nós podemos amar uns aos outros. No entanto, Jesus continua explicando essa verdade. Agora ele diz, retomando a sua palavra, que ele havia falado em João 13, versículo 34, e mostrando qual é o conteúdo da sua exigência. Jesus fala: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Se nós olharmos para o texto grego, nós vamos ver que torna-se mais claro ainda que não se trata de um mandamento comum entre os outros, mas diz, o mandamento, o meu. Se você olhar, está escrito, o mandamento, o meu. Ou seja, a vontade de Jesus é uma só, que abrange tudo. Amai. E eu acho que eu quero ser uma bênção, é isso. É amor, é ganhar almas. Não é um acampamento só para você ir se divertir. Ele tem um foco. O foco é ganhar almas para Jesus, é amar. Sendo assim, irmãos, o tema do nosso sermão dessa noite é: o mandamento para aqueles que querem viver para Deus é o inalterável amor de Jesus. O mandamento para aqueles que querem viver para Deus é o inalterável amor de Jesus. E esse grande amor nos é demonstrado da seguinte forma: primeiro, um amor de entrega e de sacrifício.
Versículo 13 diz: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus passa agora a caracterizar a essência do seu amor. Quem ama, irmãos, se esquece de si mesmo e se empenha pelo outro. O empenho mais sublime é o da própria vida. Isso caracteriza que a nossa vida existencial é total e pessoal. Por isso, o empenho da vida também não acontece somente na morte física. Que muitos podem olhar e pensar: não, mas eu só vou me empenhar se eu morrer pelo meu irmão. Não é preciso nem necessário que cada discípulo de Jesus venha enfrentar a morte extrema em favor do outro. Mas se nós dedicarmos a ajudar as pessoas durante anos sobre as mais duras condições e aflições, igualmente pode ser um amor de maior grandeza, da mesma forma como uma morte rápida, um sacrifício em prol de alguém. Agora, eu estou preparado para isso? Eu estou preparado para me dedicar a uma pessoa? Eu estou preparado para dedicar a minha atenção àquela pessoa? Eu falo de sacrifícios, mas será que eu estou disposto a abrir a minha vida, a negar a minha vida em favor da vida de um irmão que precisa de uma atenção, que precisa de um cuidado, que precisa de um acompanhamento? Será que eu estou disposto a fazer isso? Quando nós olhamos para o abrir mão ou nos dedicarmos ao amor, nós podemos pensar: mas então, se eu amo ao meu inimigo, então o amor vai ser maior ainda. Nesse amor, irmãos, mesmo os nossos inimigos se tornam nossos amigos. É difícil. Quando abençoamos as pessoas por quem oramos, elas se tornam nossas amigas, mesmo que de sua parte ela nos odeie e nos amaldiçoe. Mas o mandamento de Cristo é: amai-vos. Você tem que abrir o seu coração. Mas é meu inimigo. Ame-o com o amor de Cristo. Quando combinamos o versículo 12 e o versículo 13, nós observamos que o pensamento é esse: vocês devem continuar amando uns aos outros com o mesmo amor que eu demonstrei ao dar a minha vida por todos aqueles que são verdadeiramente meus amigos. Todos aqueles que são verdadeiramente meus amigos. Naturalmente, é verdade que este amor de Cristo, ele não pode ser imitado em todos os sentidos. Não tem como nós imitarmos o amor de Cristo, um amor salvador, um amor regenerador. Isso não tem como nós imitarmos. Mas há uma característica nesse amor que nós deveríamos pensar e refletir nessa atitude. Ou seja, a atitude de um irmão para com o outro. Isso é a natureza auto-sacrificial, ou seja, meu auto-sacrifício em favor do meu irmão. Mas infelizmente o que eu faço é o quê? Meu irmão está sofrendo? Irmão, eu vou orar por você. Muitas vezes o irmão precisa mais do que uma oração. Muitas vezes aquele irmão precisa mais do que simplesmente uma oração. Ele precisa de uma atenção sua. Ele precisa de uma ajuda sua. Ele precisa de que você pare e deixe de falar um pouco. Será que eu estou fazendo isso na minha vida? Eu estou abrindo mão um pouco de um espaço de tempo na minha vida em favor de um irmão? Eu creio que no acampamento você terá que fazer isso. Você muitas vezes terá de abrir mão do seu lazer para ouvir aquele que precisa. Você terá que abrir mão um pouco de estar junto com o seu amigo para poder olhar para aquele que precisa de você, para ouvir o que ele tem para falar. Você está pronto para isso? Você está pronto para abrir mão do seu tempo?
Em seu amor recíproco, vocês devem estar dispostos à autonegação. É o que Jesus quis dizer quando ele falou aquilo. Ele morreu por seus amigos. Além do mais, ele morreu por eles, ainda quando eles ainda eram seus amigos, só na medida que Jesus tinha feito isso. Porque se nós fôssemos olhar, aqueles homens, eles ainda eram, por suas naturezas, fracos, ímpios, pecadores e inimigos de Deus, como diz Romanos 5, de 6 a 10. Um amigo de Jesus é aquele a quem ele escolheu do mundo. Nós podemos ver isso no capítulo 15, no versículo 19, que diz assim: se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Amigo de Jesus é aquele que ele escolhe do mundo. Uma outra forma de demonstração desse amor é um amor que exige obediência. Você está pronto para obedecer? Você está pronto para se colocar à disposição de Deus? O versículo 14 diz: vós sois meus amigos. Mas tem uma vírgula e diz assim: se fazeis o que eu vos mando. Foi isso que aconteceu quando Jesus empenhou a sua vida ao nosso favor, irmãos. Jesus está pensando nisso ao dizer essas palavras. Somos amigos de Jesus, não em nós mesmos ou por nossa própria natureza, porque por nossa natureza nós somos inimigos de Deus e por isso também inimigos de Jesus. Amigos de Jesus nós nos tornamos somente através do seu amor, porque Ele nos escolheu, como nós podemos ver no versículo 16 e no versículo 19. Agora, porém, importa que da nossa parte, de fato, também sejamos amigos dele. Jesus nos traz a condição para isso. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Irmãos, nessa amizade não existe um mero usufruto. Não são pessoas com direitos iguais que convivem em amizade, mas aquele que é Senhor, aquele que é soberano, Ele concede a nós, servos, sermos chamados de amigos. Ele que é o Todo-Poderoso, Ele concede para que nós, miseráveis pecadores, sejamos chamados de amigos. Isso deveria nos motivar a uma obediência mais voluntária possível em relação ao grande Senhor. Isso porque o conteúdo do seu mandamento é o amor entre os seus. O conteúdo do mandamento é amar-vos uns aos outros. Quão difícil que é muitas vezes, irmãos, você vê um irmão que não ama um outro irmão da própria igreja. Nesse aspecto fica claro que o mandamento de Jesus não é arbitrário, mas ele jorra da sua própria essência e precisa ser e necessita ser dado aos seus amigos. Jesus lhes ordena o amor. O amor. Ao fazer continuamente a vontade de Cristo, seus discípulos obtêm para si a certeza de que são seus amigos. Ou seja, que permanecem no seu amor. O modo como esses homens demonstraram, irmãos, ali a sua deficiência de caráter naquela noite, certamente foi um ato de glorioso e condescendente amor de Cristo ao dizer: vocês são meus amigos, porque aqueles homens fugiram, aqueles homens correram quando Jesus foi preso. Pedro negou a Jesus e ele diz: vocês são meus amigos. E nós, irmãos,
Quantas vezes nós agimos dessa forma? Negamos a Deus e Ele ainda olha para nós e diz: vocês são meus amigos. Quantas vezes nós fazemos como aqueles homens, tentamos fugir da aparência de Deus para a satisfação da carne, e Ele diz: vocês são meus amigos. Uma outra forma de demonstração é um amor íntimo. Versículo 15 diz assim: já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Na sequência, Jesus expõe a glória dessa sua dádiva, irmãos. Num sentido pleno, Ele é o Senhor, e a pessoa a quem Ele chama ao seu serviço, na realidade, e de acordo com os padrões daquela época, era sim um escravo. Era um escravo. Paulo, ele diz assim: escravos de Cristo sou eu e Timóteo, diante dos filipenses. Escravo de Cristo sou eu e Timóteo. Isso ele fala diante dos amados filipenses. Esse é um título, irmãos, de honra também perante a igreja, e é isso que precisamos ter em mente se queremos captar a palavra de Jesus em toda a sua magnitude. Jesus, como o Senhor ordena, e seus discípulos têm que obedecer e cumprir o que foi ordenado. Mas será que nós estamos fazendo isso? Será que eu estou cumprindo esse mandamento de Jesus? De amar o meu próximo? Ou eu digo assim: não, Jesus, o Senhor sabe, eu não tenho raiva dele, mas eu não quero que ele passe perto de mim. Eu não tenho ódio dele, mas se ele vier numa calçada, eu pulo para outra. Eu não tenho raiva do meu irmão, mas se só tiver um lugarzinho vago do lado dele na igreja, eu fico em pé. Será que nós estamos fazendo, irmãos, o que Jesus quer? Amar o nosso irmão? Porém, não se trata da obediência cega. Jesus inclui os seus escravos de tal modo na sua obra que eles se tornam seus colaboradores cientes e compreensivos. Jesus não guarda para si o relacionamento singular com o Pai, mas Ele nos envolve, irmãos, de um jeito no seu ministério, nos seus planos, que nós passamos a fazer parte daquele amor entre o Filho e o Pai e o Filho, e nós estamos ali juntos. Não há diferença. E por que muitas vezes eu quero me colocar longe do meu irmão? Eu não quero estar perto do meu irmão, que é tão pecador quanto eu. Imagina o relacionamento entre Deus e seu Filho, e nós participando do meio. Muitas vezes eu não posso estar presente no mesmo ambiente que meu irmão, porque eu digo: eu não me sinto bem. Eu não me sinto bem. Os discípulos não são mais chamados servos, como provavelmente estava ali implícito no capítulo 13, no versículo 16, mas agora eles são chamados de amigos. Quando um superior ordena ao seu servo que faça isso ou aquilo, o último, o que recebe, a ordem, ele não recebe nenhuma explicação minuciosa quanto ao que ou quanto aonde. Mas quando é com um amigo, o caso é diferente. O jeito de tratar é diferente. E Jesus, ele fala, portanto, quando a ênfase é colocada na intimidade, na íntima comunhão entre o Senhor e o seu discípulo, o termo servo, irmão, já não é mais apropriado. Nós somos amigos. Você já parou para pensar o que é você ser amigo de Cristo? Você já deu valor a isso que é ser amigo de Deus? Ser chamado amigo de Cristo?
última forma de demonstração desse amor é um amor sem interesse e frutífero. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Eu tenho certeza que esse versículo ele tinha que estar estampado nas nossas paredes da nossa casa. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, porque eu penso que tem muitos crentes que acham que é eles que escolheram a Deus, então eles podem deixar Deus de lado, eles podem colocar Deus num canto, eles podem ouvir Deus falar e não dar nem atenção para Ele. Eles podem continuar na igreja andando do jeito que andam, tratando mal o seu irmão, virando as costas para o seu irmão, porque fui eu que escolhi a Deus, eu que escolhi estar aqui. Mas Jesus ele fala para aqueles apóstolos que estavam ali junto dele, aqueles homens estavam acompanhando Jesus, ele fala: olha, não foram vocês que me escolheram, não. Fui eu que escolhi vocês, e eu escolhi vocês para uma obra. Assim Ele fez conosco. Embora os discípulos sejam amigos de Cristo, isso não significa que eles estejam em pé de igualdade com Ele. Infelizmente, isso é o que acontece muitas vezes dentro da nossa igreja. Nós achamos que nós ficamos em pé de igualdade com Cristo. Nós ouvimos irmão falar: irmão, eu vou chorar hoje, eu vou botar o joelho no chão, vou colocar Cristo na parede. Quem é você, meu irmão? Colocar Cristo na parede. Embora nós sejamos amigos de Cristo, irmãos, não confunda as coisas. Não confunda. Nós nunca vamos estar em pé de igualdade com Ele. Nunca. Ele é o Senhor. Ele é o soberano. Ele é o Todo-Poderoso. Falar para os seus discípulos a respeito do serviço que agora eles iriam assumir. Assim, ele volta a sua atenção para os apóstolos pelo fato de que antes que ele fosse preso, julgado e crucificado, aquele momento seria a última oportunidade que Jesus teria para aconselhá-los, para que eles não viessem a imitar o caminho de Judas. Mas a permanência ali que os discípulos tinham com Jesus, aquela aproximação deles, Jesus agora chama aqueles 12 que permanecessem, chama e os aconselha que eles permanecessem na fé, ou seja, no amor de Deus. E que para que se manifestassem em suas vidas, não as obras do diabo, mas que fossem manifestas nas suas vidas, agora a obra do Espírito Santo de Deus. Jesus então começa agora uma parábola, e ele vem falando a respeito da vide, ele vem contando agora a respeito da vide, da videira. Ele vem falando de uma planta muito comum na Palestina naqueles tempos. Prontamente sugeria agora a produção de frutos. E aqueles homens ali, irmãos, eles tinham a noção do que era uma vide e de que Jesus estava falando. Por isso que no começo do capítulo 15, Jesus inicia o seu capítulo falando: eu sou a videira. Além do mais, irmãos, para nós parece uma ilustração estranha, mas como eu já disse, aqueles homens tinham a certeza e a convicção do que Jesus estava falando a respeito dos frutos daquela videira, de frutos, não frutos colhidos comuns, mas de frutos espirituais. Jesus estava ali dizendo a respeito dos frutos espirituais que aqueles
convidar nessa noite a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 15. Vamos estar falando do versículo 12 ao versículo 17. João 15, versículos 12 a 17. Todos acharam? Diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Eu já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de, retomando a sua palavra, que ele havia falado em João 13, versículo 34, e mostrando qual é o conteúdo da sua exigência. Jesus fala: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Se nós olharmos para o texto grego, nós vamos ver que torna-se mais claro ainda que não se trata de um mandamento comum entre os outros, mas diz: o mandamento, o meu. Se você olhar, está escrito: o mandamento, o meu. Ou seja, a vontade de Jesus é uma só, que abrange tudo. Amai. E eu acho que eu quero ser uma bênção, é isso. É amor. É ganhar almas. Não é um acampamento só para você ir se divertir. Ele tem um foco. O foco é ganhar almas para Jesus. É amar. Sendo assim, irmãos, o tema do nosso sermão dessa noite é: o mandamento para aqueles que querem viver para Deus é o inalterável amor de Jesus. O mandamento para aqueles que querem viver para Deus é o inalterável amor de Jesus. E esse grande amor nos é demonstrado da seguinte forma: primeiro, um amor de entrega e de sacrifício. Versículo 13 diz: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus passa agora a caracterizar a essência do seu amor. Quem ama, irmãos, se esquece de si mesmo e se empenha pelo outro. O empenho mais sublime é o da própria vida. Isso caracteriza que a nossa vida existencial é total e pessoal. Por isso, o empenho da vida também não acontece somente na morte física, que muitos podem olhar e pensar: não, de que tudo quanto pedires ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Vamos fazer mais uma oração? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai querido, Pai bendito, Tu conheces o meu coração, Tu conheces a minha vida, Senhor. Tu sabes o temor que cobre o meu coração de trazer a Tua palavra, Pai. Ó Deus, vindo do Teu trono, vindo do Teu coração, eu te peço, Senhor, assim como Tu falara, Pai, comigo na preparação desse sermão, continua falando, a começar por mim, Senhor, ó Pai, quebra corações, ó Deus. Fala conosco, ó Pai, nessa noite. E que possamos sair daqui, ó Deus, transformados. O Senhor já tem falado através dos louvores, ó Deus, aqui entoados. E eu te peço também, Senhor, como servo que sou, fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Prometo a minha esposa não ficar me mexendo muito aqui no culto. Ela está rindo.
que ela fala que eu deixo ela tonta. Eu vou para lá, venho para cá, para eu deixar ela meio tonta. Então prometo não me mexer muito. Irmãos, no capítulo de número 13, no bloco do capítulo de número 13 ao capítulo de número 17, João ele começa agora uma sessão completamente especial, uma nova sessão. Agora Jesus se volta integralmente para os seus discípulos. Jesus agora muda o seu foco e volta agora a sua direção para os seus discípulos e em especial para os seus apóstolos, o fundamento da nova igreja que iria começar ali. Jesus sai do local da ceia e agora a caminho dali do Jardim das Oliveiras, esse caminho que é feito do local onde foi a ceia até o Jardim das Oliveiras não foi feito, irmãos, em silêncio. Jesus, ele estava preocupado com os seus discípulos. Ele estava preocupado de como os discípulos iriam, então, a partir daquele momento, produzir. O fato de que, algumas vezes, as videiras, elas falhavam em produzir os frutos, também era conhecido daqueles homens. Isaías, no capítulo 5, no versículo 4, ele diz assim: que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como, esperando que ela desse uvas boas, veio a produzir uvas más, uvas amargas. Seu significado central, ou a ênfase daquela passagem que Jesus estava falando ali, ela deve ser colocada no lugar certo. Ou seja, embora Jesus falasse de diversas coisas ao mesmo tempo, como agricultor, videira verdadeira, dar frutos, ramos, tirar, queimar, produzir ou não, etc., não obstante, tinha uma lição principal. E assim como os ramos que dão frutos somente quando permanecem na videira, também os crentes só produzem frutos, irmãos, ligados em Cristo Jesus. Se você permanecer em Cristo Jesus. Permaneçam em mim, diz o Senhor. Jesus agora, ele avança no capítulo 15, versículo 1 até o 11, e começa agora a falar: amem uns aos outros. Somente quando permanecemos em Cristo e as suas palavras permanecem em nós, e o seu amor, é que nós somos capazes de continuar amando uns aos outros. Somente quando nós estamos em Cristo, somente quando nós estamos na palavra do Senhor, somente quando nós estamos no seu amor, é que nós podemos amar uns aos outros. No entanto, Jesus continua explicando essa verdade. Agora ele diz: